esfera de Atlético Mineiro, e você comentou aqui com a gente agora há pouco que se não tomar cuidado, Corinthians e Flamengo se tornam perigosos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Porque você pega a receita do Flamengo, é de 600 milhões ano. Você pega do Corinthians, é de 580 milhões. Que é ínfima, né? Eu acho que o potencial dos dois clubes era para ser uma coisa bem maior do que isso. Vamos chegar nessa parte depois. Só na realidade. Mas melhorou, né? Aí você pega depois, eu acho que você vai pegar depois São Paulo, Palmeiras, mas o Palmeiras tem uma coisa à parte, que tem um patrocinador por trás muito forte. Como era, É um perigo, né? É um perigo, como foi a Parmalat, depois deixou o Fluminense aqui, Fluminense com a Unimed, aí você tira o Palmeiras, que é um caso à parte. Aí depois os outros vêm com receita de 300 milhões, 350, assim, metade. Então, se essa distância aumentar, como é que vai competir? Apesar que você pode aumentar a receita, mas a administração ser ruim. É o que Você falou da que você comentou, né? Eu falei, não é tão boa assim. Você falou da piadinha, né? A piadinha recente, o Flamengo gastou 45 milhões com o Vitinho e acabou com dois cruzeiros, né? É uma piadinha, uma coisa infame, mas... Mas tem uma situação muito interessante no Flamengo. Ele contratou o Guerreiro. Já foi pro Inter, né? Não, mas ele contratou o Guerreiro uns 2 anos e meio atrás, alguma coisa assim. Ele contratou o Guerreiro. E logo em seguida veio subindo o Viseu. Esteve aqui na praça. Então veio subindo o Viseu, ali meio que jogando com o Guerreiro e tal. Logo em seguida, eles contratam o Leandro Damião. O Guerreiro não foi barato, o Leandro Damião não foi barato. E o Leandro não jogava. E aí, quem que foi vendido? Quem que deu retorno ao clube? Do Viseu. Novo. E se E você... trouxeram o Dourado. E se você... aí depois trouxeram o Rodrigo Dourado. Então, assim, talvez o Flamengo hoje, em termos de administração do clube, me parece que o Flamengo vão tentar trazer um pouco que atrasava, hoje não atrasa salário, não tinha onde treinar, passou a ter onde treinar. Então, nesse aspecto, ele se organizou. Mas não é esse aspecto que faz diferença quando se usa a receita. Porque quando você traz um atleta muito caro e ele não tem rendimento técnico, isso aqui é um prejuízo muito grande. Você traz um atleta de R$1 milhão por mês e joga o menino da base que ganha 50, tem um erro administrativo aqui, tem um erro técnico, tem um erro de planejamento aqui. Aí em seguida você traz um outro com quase o mesmo valor do Guerreiro e também não joga, é um outro erro em cima de outro erro. E quem joga é o menino da base, e que o menino da base aqui é vendido, opa, tem um erro de avaliação. Será que ninguém viu que esse menino era melhor que os dois? Ou será que alguém viu que os dois não valiam isso tudo? E vendeu um que valia e trouxe um que... Exatamente. Então assim, estou falando que pode ter tido um erro, mas às vezes as ferramentas que eles tinham diziam que a probabilidade de dar certo era muito maior que o erro de dar errado, e deu errado. Mas a gente de fora é uma avaliação de erro. Você acha que, por exemplo, o clube necessariamente não precisa de um estádio para ter um desempenho satisfatório ou um centro de treinamento? Que a gente Precisa. Porque você vê o Goiás, por exemplo, o Goiás tem um centro de treinamento muito bom, no Sul também vários, e não se destacam. Mas às vezes tem outros erros de administração, de gestão. Assim, os clubes têm, olha só, tem um erro muito grande, na minha visão, como executivo do clube, tem um erro muito grande nos estatutos do clube. Os presidentes não são remunerados. Ele paga R$200 mil a um jogador, R$1 milhão a um jogador, e paga ao diretor de futebol dele 100, 150, 80, 70, que é uma boa grana, e ele não recebe nada. Isso já é um erro. Isso, oficialmente. Isso é uma coisa Não. geral, né? Sim, Isso é o vamos estatuto falar, que diz. claro. Você não pode falar uma coisa, você não tem como claro, provar, claro, né? claro. Então assim, isso especulação. é um erro enorme. Porque qual responsabilidade o cara tem se ele não tem uma remuneração do trabalho que ele faz ali? Ele não consegue ser full time no clube, porque ele tem que viver de outra coisa? Mas agora Vai errar. não tem uma Futebol é legislação dinâmico demais. que
cobra isso do presidente, da responsabilidade Tem dele o de Profut, né? de criar um Os clubes problema. aderiram ao Profut, os clubes estão se organizando, estão tendo que pagar o Profut, está minimizando esses problemas, mas Tanto que o Botafogo agora pegou um adiantamento da TV Globo para pagar salário e o e o Profut. Profut. Se porque atrasar o Profut, você corre risco de rebaixamento. E diz, né? até, por exemplo, o Botafogo gerindo o Engenhão, Nilton agora, se não tiver documentos, acaba perdendo. Pois é. Não, e assim, a gente, pelo menos também na minha ótica, a gente fica nessa desconfiança a nível de presidente de clube, porque vamos tirar o Flamengo como um exemplo antes da administração Bandeira. Pô, era um clube totalmente bagunçado, entendeu? E tinha nego brigando para ser presidente. E foi campeão brasileiro. Será que essa coisa é tão ruim assim? E foi campeão brasileiro em 2009. Com aquela bagunça toda. E os caras estão lá brigando quando chegam as eleições. Agora, Ou seja, por que essa briga toda com o clube que é uma bagunça tremenda? Vou te dar um outro Aí por isso que abre essa desconfiança de que o presidente, na realidade, Por que ele leva está alguma coisa. com esse momento bom? Por que ele está pensando em entrar para a política? A outra política ruim também, né? Eu acho que Vem convidaram candidato. ele. Mas por quê? Para quê? Vai largar o Flamengo na mão de quem? No que meio vai acontecer a dos partir dirigentes, daí? André, ele é visto como um bom futebol. Era um cara que não era do futebol, né? Ele é visto como um cara que saneou, administrador, né? como saneou o Atlético, o Flamengo, né, pagou as dívidas, foi punindo o Urubu, construiu lá melhorias e tal. Afetando pessoas importantes. Ele está como um bom administrador. Agora, Fazer o melhor pro clube, né? ele vai deixar um legado, né? E esse legado pode trazer título mais para frente. Agora, você tem que sangrar em algum lugar para resolver os problemas. Né? Tem que sangrar, não tem jeito. O Atlético quase caiu 2 anos com o presidente Alexandre Calil. Ele se meteu em política lá, né? Ele é o prefeito da cidade hoje. Então assim, ele teve 2 mandatos. No primeiro ano, em 2009, o time foi bem. No segundo ano, com o Luxemburgo, quase caiu. No terceiro ano, quase caiu. No quinto ano foi campeão da Libertadores. No 6º ano foi campeão da Copa do Brasil. Vale aquele paralelo que você fez com o jogador? Ou ele é jogador, ele joga bola, treina, ou ele estuda para ter um nível universitário, ou ele vai ser um mau prefeito, ou ele vai ser Um bom presidente. O prefeito, no caso, eu estou falando político, uma coisa ou outra. Você Ele não... administrar um clube do tamanho dos nossos clubes aqui em Castro demanda muito tempo, né? O futebol é paixão nacional, paixão brasileiro, e você não tem dúvida que os clubes têm problema porque são mal administrados. Tem dúvida. Vou te fazer outra pergunta. Nenhuma deles. Ninguém falou. Você saiu do Atlético, teve Marcílio Dias, eu acho que foi em Portugal também, que foi? Foi. Por quê? O que te levou aí para Portugal? Qual é a tua experiência lá? O que te trouxe de volta? Cara, assim, na minha época de atleta, a lei era diferente do que é hoje. O passe era preso ao clube e você não tinha liberdade, acabou o teu contrato, você não tinha liberdade para ir para onde você queria. O clube tinha que negociar com o outro, emprestar ou vender. Era a lei do passe. Ao mesmo tempo que quando veio a lei Pelé, que na verdade vem da lei Bosman, né, na Europa, os clubes não estavam preparados para essa liberação dos jogadores. Então, os jogadores eram reféns dos clubes. E depois... Essa corria, eu acho que ainda não é o ideal, né? Na Europa é ideal, né? Aqui, assim, ainda tem... Os clubes, como não estavam preparados, ficaram refém dos jogadores. Os jogadores não sabem se cuidar bem, ficou refém de um paralelo ali dos empresários que fazem a sua função. E tem os presidentes bons e os ruins, tem os jogadores bons e os ruins, tem os médicos bons e os ruins, e tem os empresários bons e os ruins. Do mesmo jeito que o Atlético me emprestava para quem queria, eu também podia, não quero ir. Só que eu também não recebia nada, porque meu contrato tinha acabado e eu não podia ir para onde eu queria. E aí, numa negociação, eu falei assim, eu vou, contanto que vocês me deem um passe.
Entramos numa negociação lá, o Atlético me deu o passe, e aí eu fui. Passei a ser dono do passe, antes da lei. E aí no contrato do CBF profissional tinha lá, dono do passe ou não. Eu sempre marcava quando eu contrato, dono do passe. Se eu marcasse ao contrário, eu passava a ser, eu dava o meu passe para o outro time. Então eu tinha que ter essa atenção na hora de assinar. E aí eu fui para o Marcílio Dias, cheguei no Marcílio Dias, vindo do Atlético. Você chega assim com o respaldo de um clube grande e tal, aí você é bem recebido e tudo, e comecei a jogar muito bem. E tive uma fatalidade, quebrei o tornozelo, botei 10 parafusos na fíbula, operei ligamento e fiquei 6 meses parado. Aí já estava acabando meu contrato com o Marcílio Dias. E ainda recuperei lá, vim operar em Belo Horizonte, né, onde eu tinha médicos conhecidos meus. Operei e recuperei lá no Marcílio Dias. Quando eu acabei de recuperar, depois que você tem uma cirurgia, você não é mais o mesmo jogador. Você ainda consegue jogar porque você se adapta. E ainda joguei muito tempo com 10 parafusos no pé, joguei mais 7 anos ainda. Mas limitado, fisicamente limitado. Mas aí você aprende a encurtar caminho, aprende a se adaptar à tua marcação. Medo de chutar uma bola, né? Medo depois que você joga o primeiro jogo, passa, que você fica limitado porque você opera o tornozelo, nunca mais fica com a mesma ADM, a mesma movimentação, então você tem que se adaptar. Tanto é que depois eu fui ter dor no joelho, depois eu fui ter dor no quadril, você vai se adaptando e vai irradiando essas dores para o resto do corpo, vai entortando o corpo todo para não ter dor no pé. E aí eu estava muito bem no Marcílio Dias e fraturei a perna num treino, inclusive. Eu estava engessado. Na sala do presidente vem o cara do Atlético Paranaense, pô, a gente veio aqui para te contratar. Ou seja, eu já estava destacando no Marcílio Dias e aí eu fiquei parado 6 meses e tive que recomeçar a carreira. Eu comecei no Americano de Campos. Aí eu fiz um bom campeonato em Campos. Aí voltei para Belo Horizonte, fiz um bom campeonato no Vila Nova de Nova Lima. E aí fui a Portugal. Portugal na época era um país muito desorganizado com futebol, era beira-mar. E assim, os clubes não pagavam, era meio bagunçado. Depois que eles criaram a liga, e aí quem não paga está rebaixado, aí eles deram uma reorganizada. Mas antes disso não era assim. Você chega lá, muito difícil, não tive problema com a língua, tive problema com a comida, mas tive problema com o estilo de jogo, eu era um jogador mais técnico. Portugal era pancadaria, você tinha que bater. Uma história engraçada, eu estava fazendo pré-temporada e teve um coletivo, um campo excelente lá. E aí eu estava treinando no time reserva e o atacante do time titular vinha e eu roubava a bola sem fazer falta e tal, e saía jogando, dominando no peito e tal. E estilo do jogo brasileiro, né? Saí jogando e teve um escanteio, fui lá e fiz um gol. O time reserva ganhou de 1-0. Aí eu saí do campo e falei, poxa, autocrítica, né? Treinei bem pra caramba, né? E perdi uma jogada, roubei todas as bolas, no mano a mano, o atacante não passava e tal, que é uma característica importante pro zagueiro, é 1 contra 1, né? Você ter boa recuperação. Aí o treinador me chama, Figueiredo, vem aqui. Pois não, mister. Figueiredo, tem que dar bico lá na bancada, Figueiredo. Não pode toda hora sair jogando. Me deu duro que eu saia jogando toda hora. Eu falei, gente, eu tô no futebol errado, não posso sair jogando. Contou rindo da vida, né? Contei rindo porque a gente vai vendo que é divertido, né, o processo. Sorrir da própria desgraça, né? Pois é, aí eu vim, voltei pro Vila, que eu estava muito bem no Vila, voltei pro Vila, do Vila eu fui pro América, fiz um bom campeonato mineiro, fui pro América, fiquei 3 anos no América, que é um time muito legal, né? Também. É um time muito bacana, tem uma estrutura muito boa em Belo Horizonte, o time está crescendo. O estádio lá, né? O Atlético. Independência. Depois eu fui pro Gama. Depois eu fui pro Gama em Brasília. E depois eu voltei pro Vila e fechei a carreira. De atacante, qual foi o mais chato, mais cri-cri de você marcar e o melhor zagueiro que você jogou assim? Eu joguei ao lado. Parceiro. Cara, eu gostava muito, não joguei com ele. Eu gostava muito do Mauro Vocês se Galvão. completavam, né? Eu gostava muito do Mauro Galvão. Eu gostava muito do Aldair. Era um exemplo. Era porque eu assim, O Mauro Galvão do Vasco ou do Botafogo? todos os Mauro Do Galvão, todos, do Grêmio, do Inter.
Mauro Galvão era um jogador assim, que não tinha perfil de zagueiro, muito levinho, mas extremamente habilidoso. Mas era muito bom no alto, apesar de ser baixo, inteligência para jogar, né? Gostava de sair jogando, posicionamento. O Aldair era muito bom. Eu gostava assim dos jogadores que gostavam de jogar. E nessa época os zagueiros eram taxados como tinha que ser zagueiro, palmeira, dar porrada, zagueiro. Eu joguei com o Adivano americano, fiz dupla de zaga com o Adivano americano. Eu joguei com Adilson Batista, no Atlético, na época da Selegalo. Adilson era um zagueiro muito bom. Joguei com o Luiz Eduardo, era um zagueiro muito bom. Jogou no Grêmio, no Alto, Barbudo. Joguei com um companheiro de zaga no Sub-20 do Atlético, que era muito bom, Hélio, com esse cara, depois jogou no profissional do Atlético. Eu jogava muito bem com ele, a gente se entrosava bem. A gente já falou de zagueiro, e de atacante. Atacante tem muita história legal de atacante. Sim, eu joguei contra o Bebeto, contra o Romário, Renato, contra o Evair. Teve algum que te fez fazer um vexame assim, te deu um drible que tu... Tipo, caiu sentado, A gente né? não conta, não. A provocação dentro de campo é grande? Cara, tem umas Com esses histórias. caras que são já... Tem umas histórias interessantes. O Romário era um cara muito esperto, né? Primeiro que ele era rápido pra caramba, o Romário, o gol dele, ele fazia o gol no domínio, né? Então assim, quanto menos espaço você desse pra ele, era ruim pra ele. Não precisava nem espaço para chutar, né, cara? Ele já dominava, o domínio dele era meio gol, ele já dominava na perna certa e fazia gol de biquinho. Então assim, se você desse muito espaço pra ele, ele jogava com muita facilidade. Então ele não gostava, o Romário, de ser marcado muito em cima. Né? Então você ficava, então ele conversava contigo, tinha papo, tentava te distrair, né? E eu joguei contra ele algumas vezes. Caiu na lábia dele? Não, ele não fez, porque eu joguei contra aquele time do Flamengo, né? Ele, o ataque dos sonhos, Quem fez o gol, se eu não me engano, foi o Sávio. Não, Sávio. Edmundo, O Edmundo era um atleta chato demais para jogar. O Edmundo, ele te batia, ele dava o cotovelado, ele deixava o braço, ele deixava a mão. Era um atleta chato de jogar. O Bebeto era terrível, você não conseguia nem bater no Bebeto. Ele dava meio toque na bola, se você batesse nele, você ia bater sem bola, porque ele se livrava da bola muito rápido e movimentava muito. Jogava ensaboado. O Evair no alto era muito difícil de marcar. O Jardel no alto era muito difícil de marcar. O Túlio ele... Tudo é piada, né? O cara é um... Tudo era muito interessante aquilo, cara. Ele parecia que ele não estava ali no jogo. Quando você entrava assim, pô, o Túlio, o artilheiro brasileiro, quantas vezes você entrava tenso para marcar ele, né? E aí daqui a pouco você falava assim, não é isso tudo, né? Ele pegava na bola, ele caminhava daqui, trotava. Eu acho que era estratégia, porque quando você ia, cadê o Túlio? Não estava ele lá fazendo gol, você, pô, era aí que time que marcando, ele já estava lá do outro lado fazendo gol. Então esses caras tinham essa estratégia assim, eles foram diferentes porque eles eram realmente diferentes, né? O Bebeto, o Romário, o Túlio. Esses caras eram diferentes. Assim que você sente mais forte. Cara, eu tenho algumas coisas interessantes assim, eu amei ser atleta, né? Foi a minha vida. Só que no final da minha carreira, as pessoas geralmente fazem essa pergunta, né? Pô, como é que foi parar de jogar? O que você sentiu? Porque tem muito atleta que deprime, né? E fica meio perdido o que vai fazer na vida. Como eu machuquei cedo, e eu fui ao longo da vida tendo sequela dessa contusão, dessa cirurgia, parece que eu fui me preparando para parar, né? Coisa que muita gente não faz. E o dia que eu parei foi o melhor dia da minha vida. Por quê? Porque eu jogava no domingo, na segunda-feira eu tinha dor. Na terça-feira estava começando a melhorar a dor. E aí na quarta-feira eu começava a voltar a treinar. E aí chegava e jogava no sábado, era um prazer jogar. Ou no domingo, mas no dia seguinte era dolorido demais, era doído demais. Tem até um fato interessante, eu estava no América Mineiro e a gente foi campeão mineiro. E o treinador me dispensou. Eu tinha contrato até o final do ano, ele falou que não queria trabalhar comigo. E aí rescindiram o meu contrato. Rescindiram o meu contrato e tal, me pagaram lá. E até financeiramente foi muito bom para mim. Eu cheguei em casa,
virei pra minha esposa e falei assim, eu não jogo mais bola. Parei. Acabei de falar assim, parei, tocou o telefone. Aí minha esposa atendeu, ela quer falar contigo. Oi. André, empresário tal, posso te indicar no Gama? Quanto é que você quer ganhar? Aí eu falei alto um valor. Pra não dizer não, falou um valor lá em cima. Para não falar no eu pedi. Falei, não, eu vou por tanto. Ou seja, era acho que o dobro que eu ganhava no América. Quando eu desliguei o telefone, a minha esposa falou assim, você não quer jogar mais mesmo. Porque o Gama não vai te pagar isso, né? Falei, pagar. Já falei que eu não quero mais jogar bola. Aí deu 5 minutos, tocou o telefone. O Gama aceitou. Eu preciso que você viaje amanhã. Eu estava de mudança em Belo Horizonte. Estava mudando de um apartamento para outro. Isso foi numa terça-feira, eu mudava na sexta-feira. Falei assim, não posso ir amanhã não. Eu só posso ir no sábado. Aí o cara, então espera um minutinho aí. Desligou o telefone. Aí a minha esposa me olhou e falou assim, ele aceitou a proposta? Eu falei, aceitou. E você não vai? Eu falei, não. Eu falei que eu só posso ir no sábado. Ela, você vai parar de jogar. Aí deu 5 minutos, o cara ligou, anota aí. Na época era PTA, né? Quem lembra do PTA? Um númerozinho que te dava pra você tirar a passagem. Anota o PTA aí. Eu anotei o PTA, viajei no sábado. Joguei mais 6 meses no Gama. E com ela? Encerrou lá no Gama? Não, aí no Gama, eu cheguei em Belo Horizonte, o Gama queria ficar comigo, só que o Gama tem um campeonato deficitário de primeiro semestre brasiliense. Eles queriam baixar o meu salário para eu jogar no Gama até o meio do ano. Quando começasse o brasileiro, eles aumentavam o meu salário de novo. Aí eu não topei, eu falei, não quero não. Aí eu cheguei em Belo Horizonte e falei, parei de jogar. Me liga o Vila, onde eu já tinha jogado 3 anos. Pô, a gente quer você aqui. E o Vila é um time que não paga muito, né? Quanto é que você vem? Eu falei, tanto. Aí eles, não, a gente paga. Ele me pagou mais ainda do que podia pagar. Aí eu joguei mais 6 meses no Vila e parei. E como é que era com ela assim? Ela, uma vez, ela ajudava você a decidir, ou ela já ficou chateada com você, ou alguma coisa que falou que ia fazer e voltou atrás? Tipo o Júlio César com essa coisa, ou ou ela, não, então vai lá, já que tu aceitou, vai lá. Não, sempre apoiou. Sem problema, sempre a apoiou. decisão sempre foi sua. Sempre apoiou também. A gente não tinha empresário na época, né? Hoje todo mundo tem empresário, o jogador não fala com o presidente, com o diretor. Não fala. Ela apoiou sempre. Você como um cara que trabalhou não sou da garotada, né? Você não fica chateado não quando você vê um Paulinho, um Vinícius Júnior, um Viseu indo embora com a idade que eles estão indo embora? A gente fica chateado porque, assim, com toda a diferença de moeda que a gente tem, se os clubes brasileiros fossem estruturados, a gente não perdia esses jogadores. O Vinícius ainda foi com valor razoável, mas você vê o Viseu. Foi, mas podia ir mais. Podia ir mais. Pelo talento que ele tem, podia ir mais. Por quê? Por que eu falo isso dos clubes se estruturarem? O Barcelona, o Real Madrid foi campeão da Champions, né? Vendeu o Cristiano Ronaldo, mas não se desfez dele porque não queria ele, ou porque precisava de dinheiro. Vendeu porque um desgaste natural. Parece que agora o Marcelo está indo também com o Juventus. O Cristiano Ronaldo quer levar o Marcelo. Pois é, mas o Real está se desfazendo do Cristiano, não é um problema de dinheiro, não tem que se desfazer para pagar a dívida, e vai contratar um do tamanho, ou maior, ou Vai levar o Paulinho, né? o equivalente ao Cristiano Tem o Ronaldo. Rodrigo ainda, Né? Aí eu te pergunto, o campeão brasileiro desse ano passado foi quem? ano passado Corinthians. Corinthians. Antes do Corinthians foi quem? Palmeiras. Antes do Palmeiras foi quem? Corinthians. Foi o Corinthians de novo. Corinthians nesse ano que foi campeão, o que aconteceu com ele? Por quê? Normalmente, o clube não consegue ir para um Mundial com uma equipe que foi campeã. Mas, Adilson, eu te pergunto, por que desmanchou? O campeão brasileiro, A falta de dinheiro, os caras precisam vender, se desfazer dos melhores jogadores. Caixa, né? pois é, Precisa fechar o ano contábil com um saldo mas positivo. você pensa bem, se o campeão brasileiro precisou vender, tu imagina o vice e o último. O Bayern desmancha time quando é campeão? O Barcelona desmancha? Ao contrário, reforça, né? Reforça. Então assim, mas por que eles reforçam? Por que a gente vende? Porque a gente tem sempre déficit. Por que a gente tem déficit?
porque a gente gasta aleatoriamente. Você tem uma receita de 300, gasta 600. Aí você é campeão, tem que fazer o quê? Vender todo mundo, aí fica um ciclo vicioso. Você vende todo mundo, arrecada de novo, gasta de novo. É um exemplo que você deu ali do Flamengo. Eles contrataram o Guerreiro e Leandro Damião. Preço altíssimo, tendo jogador em casa. Quer dizer, ele gastou dinheiro aqui à toa. Gastou à toa. Quem deu É um erro. retorno Guerreiro e Leandro. foi o cara da casa. Né? E quem deu retorno? Eu não sei quais foram as condições que foram contratadas, não sei qual foram as análises de desempenho deles, mas Não, sim, mas, por exemplo, no você final, contratou no final deu errado. dois caras de preço alto para a mesma posição. Pois é. Você vai acabar perdendo o Lincoln também, que é de base, e fica com os outros que não sabem o que fazer. Aí contrata agora o 7º jogador estrangeiro e não pode ter o 7º, só jogam 5. Então, para que você quer 7? Voltando Tá, lá tá para a bom base, administrado, fazendo tá? uma pergunta de repente até chata. Por exemplo, você trabalhou na base lá dos 14, 12 até 20, correto? Teve problema com algum jogador que tu acha assim, que esse jogador vai ser fora de série e perdeu ele para a noite? Teve vários. Perdeu pra noite, perdeu pra namorada que ele engravidou, perdeu pro carro que ele comprou e bateu. Pra drogas, Pra droga não. Pra droga nenhuma. O vislumbrou, né? Bebida. Vislumbrou. Vislumbrou porque ganhou, fez aquele primeiro saláriozinho, já que Acontece. Acontece muito. na proporção para vocês é o quê? A gente tentou 30%, conscientizar. você vai botar assim? Alguma falha? Porque você tem uma estrutura, É. aí é psicólogo, aquele pessoal todo que olha. Às vezes não e- funciona, né? Adilson, tem uma coisa que você não controla. O jogador chegar pra você com 13, 14 anos, tá com caráter formado. O caráter da pessoa, Aquele negócio que Entendeu? É mesmo. a índole da pessoa. O que é certo, o que é errado, você aprende quando É, a gente vê na própria casa, né? Às vezes você tem É, dois em casa, irmãos que é pensam educação. totalmente diferente do outro. Entendeu? Então assim, é mais A índole difícil a gente você tem gente que muda, uma pancada aqui, uma ali. E na minha gestão da base a gente era muito rígido com isso. Muito rígido, tanto é que a gente tinha teto salarial para sub-20. Ninguém ganhava salário muito alto no sub-20. Porque o cara comprava carro, né? Tinha acesso à noite. Nós perdemos um atleta porque ele engravidou a menina, tinha carro, comprou um carro, porque o empresário deu. E aí a gente foi tentando conscientizar os empresários, olha, o Atlético tem essa política, não dê carro para o menino. Porque a gente vai perder o menino vai se perder, você consequentemente vai perder o teu investimento também. Você, lá na frente, ainda deu certo. Não. Perdeu pro futebol. Perdeu. Perdeu pro futebol. Poderia ser um jogador de ponta. Ó, a gente tem um caso do menino que trabalhou com a gente, o Ramon. Ele jogou no profissional, com 17 anos, foi vendido para a MSI na época por O Moreno, ó, bom jogador. excelente jogador, fantástico como atleta, como jogador. E aí ele foi vendido, depois ele foi pro CSK, se não me engano foi pro CSK, contrato de 5 anos, contrato milionário. Hoje ele não tem onde morar. Hoje tem 29 anos, 30 anos. Já tem já uns 4 auge do futebol. Já tem já uns 4 Produtivo ainda. Aí, produtivo. Só que tá gordo, se perdeu, gastou todo o dinheiro. E aí vem outros problemas, né? Que acarretam outros problemas. Não conseguiu administrar. E assim, é um atleta que era excelente e não conseguiu ter a performance do que era previsto com ele. Porque ele não soube bem administrar a carreira dele. Isso tem toda hora, assim. Vou pegar esse gancho aí. Nós estamos num país que tem menos escolas cada dia, tem mais violência, Oferece todas as condições de ruim, né? tem mais desigualdade social. Estimula, né? Teoricamente, as famílias que têm condição de dar uma educação melhor, para ter berço, para ter caráter, é incompatível com o atleta porque fica dentro de um condomínio, fica fechado, não se desenvolve, então é o menino da comunidade que joga bola, é o menino que está atrás de um prato de comida, é o menino que saiu do tráfico, e o tráfico não pegou ele porque ele está jogando bola, é um menino que às vezes só tem a mãe, não tem referência do pai, ou às vezes só tem o pai, não tem referência da mãe, ou então é criado com avô ou com avó, não tem referência nem de pai nem de mãe. E ele não é obrigado a estudar porque às vezes ele tem que trabalhar para sustentar a mãe. E
e aí vai tendo problema, vai criando uma pessoa que tem. Uma bola de neve. Na hora que ele tem o dinheiro, ele compra o carro, não compra a casa. E normalmente a primeira coisa que o cara faz é isso, né? Comprar o carro. Pegando o gancho do Juninho e pegando um pouco do que você acabou de falar aí. Fala um pouquinho então como bateu no Atlético a história com o Bruno. Ele é cliente lá, né? O Bruno goleiro. Você vivenciou, né? Você tava lá. Eu peguei o Bruno um ano ainda de base. Ele era o último ano. E ele Você ficou. já era gestor. Eu era nessa época, eu cheguei como coordenador de captação. O professor Ricardo Dias, que era o gestor da base nessa época. Eu peguei o Bruno esse um ano. Ele já estava quase indo para o profissional. Mas o Bruno era um atleta quase 2 metros, forte pra caramba. E ele vinha de um bairro em Belo Horizonte que as pessoas se defendiam, né? As pessoas se defendem nessas comunidades, né? Bem mais forte, sobrevivem, né? E o Bruno sempre foi um pouco mais agressivo nesse sentido, de resolver as coisas com o tamanho, com a força. A gente nunca teve problema com ele lá de briga, discussões bobinhas, essas coisinhas de adolescente, normal. Né? Mas a gente sabia que ele vinha dessa, assim, acontecer esse fato, foi uma surpresa pra gente.